Flávio publica foto de Bolsonaro no hospital e boletim médico diz que cirurgia foi bem sucedida. Fazendo uma recapitulação sobre a cirurgia do Bolsonaro, 4 meses antes do evento da facada, eu acho que são 4 meses antes, me parece que 2 ou 4 meses antes do evento da facada, Bolsonaro estava recebendo uma oração em uma igreja e essa oração foi destinada às pessoas que tinham úlceras. Ele estava numa parte privilegiada da igreja, e igrejas adoram pessoas poderosas, igrejas dão muito valor a deputados. Obviamente, para Jesus as pessoas eram iguais, mas para o pastor, quanto mais dinheiro, quanto mais poder, mais privilegiada é essa pessoa. Então, o Bolsonaro, que não virou e falou dissei uma só palavra e serei salvo, muito pelo contrário, ele quis sentar-se em um local privilegiado da igreja, levanta-se no momento em que o pastor fala que vai fazer uma oração para aqueles que possuem úlcera na região do estômago. Levanta-se o Bolsonaro e coloca a mão na barriga e recebe a oração para a úlcera. Alguns meses depois a gente tem o evento da facada, um evento no qual a gente não conseguiu ver sangue, um evento no qual o Bolsonaro foi tratado por oncologistas. Depois a gente teve aquela outra cirurgia, o Bolsonaro também tratado por oncologistas, e uma repórter falou que o Bolsonaro faria a última sessão de quimioterapia e sairia do hospital. Agora o Bolsonaro volta ao hospital para fazer mais cirurgia. Eu tenho para mim uma coisa que, obviamente, quando eu tenho um defeito que talvez algumas pessoas se revoltem, mas eu não consigo ficar feliz. Eu perdi o meu pai com câncer, e hoje eu vejo o Flávio Bolsonaro com o Bolsonaro no hospital e eu não desejo a morte do Bolsonaro. O que eu desejo, pasmem, não é a morte nem do Bolsonaro nem do Flávio Bolsonaro. Eu gostaria que eles ficassem boas pessoas. Eu gostaria que o Bolsonaro traísse o Trump, traísse a opressão e virasse um bom presidente. Eu gostaria que o Flávio picasse o pé nos banqueiros e começasse a governar verdadeiramente para o povo. Eu sei que isso é uma utopia, mas eu tenho esse defeito. O defeito meu é olhar para uma foto dessa e falar, eu não quero o Bolsonaro morto de câncer. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha levado a facada. É diferente de querer que ele tenha câncer. Eu não quero. Eu perdi o meu pai e não desejo isso para ninguém. Nem o Bolsonaro morrendo como pai e nem o Flávio Bolsonaro com essa carinha desesperançosa. E se vocês quiserem ver o que é um rosto desesperançoso, eu vou ensinar para vocês. Eu mostro para vocês. Isso porque eu falo que eu não tenho nenhuma vontade de ver o Bolsonaro morto e falo várias vezes que a minha vontade mesmo é que o Bolsonaro virasse uma boa pessoa. E observem, o Flávio força uma fotografia sorridente. Ele tem uma notícia que a cirurgia foi bem sucedida. Se fosse uma cirurgia de hérnia que tivesse sido bem sucedida, ele estaria feliz, mas não é. Ele sabe que essa cirurgia é uma cirurgia que pode ter que se repetir. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que é um truquezinho para a gente conseguir identificar a verdade a respeito do que o Flávio está querendo transmitir. Eu poderia colocar uma tarja, mas eu vou tirar a tarja e vou deixar aqui, ó. Eu vou esconder o falso sorriso que está na boca dele e observem os olhos, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de sorrir com os olhos quando elas estão fingindo. E o que a gente percebe no Flávio Bolsonaro nesse momento não é um sorriso de felicidade. O que a gente percebe agora que a gente esconde o sorriso falso para fotografia que todos os políticos sabem fazer, a gente observa uma tristeza misturada com uma certa apreensão e um certo medo. Lógico que esse medo pode estar relacionado ao caso Queiroz, mas eu acho que é algo mais importante. Eu acho que ele teme, infelizmente, ele teme a vida do seu pai. O Bolsonaro, ele tenta transmitir um pouquinho também de segurança e felicidade, mas o Bolsonaro não consegue negar suas expressões faciais. Qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de Paul Ekman, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de leitura de microexpressões faciais, ela consegue, expressões faciais e microexpressões faciais, consegue perceber no discurso do Bolsonaro quando ele está mentindo, quando ele está tentando manipular, quando ele não acredita no que ele está falando.
E a gente percebe nessa foto do Bolsonaro a mesma coisa. Ele não consegue mentir nem com a boca. Vocês percebam que ele tenta forçar um sorriso para querer dizer que tá bom, mas ele não consegue. Ele tá realmente desesperançoso. E uma pessoa que está desesperançosa dessa, sim, é porque ela teve uma notícia um pouco ruim.